Vamos para o vídeo 52, tá? Vamos falar hoje dos polinômios de Legendre. Bom, de onde é que vem isso? Nós sabemos que o divergente do campo elétrico, tá? É dado por ρ sobre epsilon zero. Isso nós já vimos. Isso aqui é uma fonte, né? Mas sabemos também que o campo elétrico, ele pode ser resgatado de um potencial, tá? Ele pode ser escrito, o nosso E, como menos o gradiente de um potencial. Beleza, então, quando nós juntamos essas duas coisas, você vai ter... eu vou, no lugar do campo elétrico, substituir esse potencial. Então, fica... observe. Então, quando a gente faz essa operação, nabla, produto escalar de nabla com nabla, você vai ter menos nabla 2 φ, tá? Ora, isso aqui é igual a ρ sobre epsilon zero, tá? Então, nabla 2 φ é igual a menos ρ epsilon zero. Essa é uma equação diferencial parcial. Observe que o nabla tem aquelas derivadas parciais, tá certo? E a solução dessa equação vai depender do quê? Do sistema de coordenadas. E esse sistema de coordenadas está relacionado, deve ser escolhido de acordo com a simetria do problema, tá? Bom, essa equação nós chamamos de equação de Poisson, certo? De Poisson para uma região de distribuição de cargas. Agora, se não houver carga, se não existe cargas na região, então o ρ sobre epsilon zero é zero, e daí você tem essa equação que é chamada de equação de Laplace. Essa equação é muito comum, tá? E no eletromagnetismo, isso aí você vai ver de maneira exaustiva, tá certo? Bom, então, quando nós escolhemos nabla em coordenadas esféricas, tá? Digamos que o seu problema tem simetria esférica. Daqui você vai encontrar a equação de Legendre, cuja solução vai ser os polinômios de Legendre, ok? E quando você tem coordenadas, estou dando exemplos, né? Coordenadas cilíndricas, você vai chegar na equação diferencial de Bessel, que você já conhece, tá? E você vai ter as funções de Bessel como solução. Bom, então nós vamos escolher primeiro simetria esférica. Então, ao escolher simetria esférica, nós vamos ter
vamos escolher, portanto, Nabla 2, né? Laplaciano, é 1 sobre R, D2, dr2, R, mais 1 sobre R2, seno de θ, D de dθ de quem? Seno de θ, D de dθ, mais 1 sobre R2, seno de θ, ao quadrado, seno ao quadrado de θ, D2, dφ2, ok? Esse é o nosso Laplaciano em coordenadas esféricas. Então, aplicando a equação de Laplace, a equação de Laplace diz o quê? Você tem um potencial escalar, você tira o Laplaciano dele igual a zero, é a equação de Laplace, tá? Então, vou aplicar a equação de Laplace a esse potencial, que nada mais é do que colocar o φ, tá? Aplicar o operador nesse φ. Então, você vai ter 1 sobre R, D de dr ao quadrado, aí fica R φ, mais 1 sobre R ao quadrado seno de θ, tá? Aí vai ficar dρ de dρθ de quem? De seno de θ, D de dθ, dφ, mais 1 R2 seno ao quadrado de θ, D2 φ, dφ, tá? Isso aqui é igual a zero. Observe que eu tenho um φ, que é o potencial, e φ é a coordenada, né, esférica. Quais são as coordenadas esféricas? Vou botar aqui, ó, R, θ e φ, ok? Bom, então é isso que nós temos que fazer, e com uma equação diferencial parcial, então a gente vai propor, observem, que a solução φ de R, de θ e φ deve ser quem? Um R de R que multiplica um θ de θ que multiplica um φ de φ. Esse Rzinho nós vamos dividir por R. Ah, mas por quê? Porque isso aqui se torna mais conveniente na solução. A solução flui melhor do ponto de vista matemático, etc. E não há nenhuma perda de generalidade se fizermos assim. Você vai ver que não há nenhum problema. Isso aqui é coisa de físico que já estudou de antemão o problema e sabe que se colocar R sobre R, tá, ajuda na solução, ok? A solução fica no tamanho certo, sai de uma maneira lindíssima, e é isso que a gente está fazendo aqui. Bom, então, a primeira coisa a fazer é o quê? Como nós sabemos, uma vez que foi proposto essa solução, a gente traz para cá, para dentro. Vai fazer essas derivadas e a gente vai ver como a coisa vai ficar, tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar 1 sobre R, D2, dr2. Aqui dentro eu vou colocar R sobre R, vezes θ. Eu vou tirar as dependências para economizar tempo. Vezes um φ, mas esse φ não é, vou botar aqui, vezes
um φzão diferente daquele φzão que é o potencial. Mais 1 sobre Rzão, θ, seno de θ, d de dθ, de quem? Seno de θ vezes d de dθ, de quem? Do Rzão, vezes